Eu gostaria de chamar o nosso companheiro Cláudio Bueno da Silva. Ele vem de Osasco, trabalhador lá da USE de Osasco, fundador da Feira do Livro de Osasco, e ele fez um trabalho importantíssimo, que é o livro Menino Livre de Miritiba, que trata exatamente do nosso homenageado, Humberto de Campos, né? Então, ele vai nos contar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre as suas experiências, sobre Humberto de Campos. Cláudio, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Eu estou realmente bem impressionado com as vibrações que eu estou sentindo, em primeiro lugar. E depois, essas vibrações me fazem perceber a pujança do movimento espírita aqui em Ribeirão Preto. Isso é muito bom, né? É a contribuição que nós podemos dar a esse período por que todos nós passamos no mundo. Bom, eu vou fazer alguns comentários com vocês sobre um dos mais talentosos escritores da nossa literatura, Humberto de Campos. E também sobre um dos espíritos que melhor representaram e que melhor contribuíram para com o movimento espírita brasileiro, o espírito Humberto de Campos. Então, falar de Humberto em poucos minutos não é fácil. Resumimos e vamos passar algumas ideias básicas para vocês. Digo antes que todo esse material que nós comentarmos aqui e muito mais vocês poderão encontrar no livro O Menino Livre de Miritiba, da editora Ide, de Araras, onde contamos, narramos fatos da vida de encarnado e fatos da vida de espírito. Humberto de Campos, ele teve uma infância e uma juventude muito difíceis. Ele ficou órfão de pai aos 6 anos de idade. E desde logo começou a receber influências do meio onde ele vivia. Imaginem Miritiba, uma cidade do litoral do Maranhão, pobre, sem recursos, por volta de 1890, 1892. Vocês imaginam como era aquela cidadezinha humilde, pequena, simples, e o Humberto começou a ganhar as ruas. Ele tinha uma propensão, para quem não conhece, ele era uma criança voluntariosa, instintiva. Ele tinha um amor pela liberdade, pelo ar livre, pela natureza, incríveis. Então, assim que ele se percebeu como serzinho humano, ele começou a ganhar o mundo. Começou a correr as ruas, os barrancos, as dunas de areia, a mergulhar no rio ou nos rios da cidade de Miritiba, depois de Parnaíba, no Piauí. E vocês vão observar neste livro as aventuras que o menino, que o adolescente Humberto de Campos viveu
quando criança, quando adolescente. Aventuras impressionantes, tá? Pois bem, podem perguntar por que eu escrevi esse trabalho, O Menino Livre de Miritiba. A maioria dos espíritas já leu Humberto de Campos, não é? Através do Chico Xavier. Eu também li toda a obra do Humberto com o Chico. E eu fiz uma reflexão. A natureza não dá saltos, não é isso que nós aprendemos? Ninguém passa para o lado de lá e num estalo, num passe de mágica, passa a conhecer a vida, a conhecer o mundo, a saber o que é ética e assim por diante. Ora, apenas 3 meses e um pouquinho depois do desencarne de Humberto, ele já se aproximou do Chico e começou a passar algumas informações do lado de lá. Quem leu Crônicas de Além Túmulo, quem não leu poderá ler ainda, revelações fantásticas do que ele encontrou do outro lado da vida, logo em seguida à morte. Então eu raciocinei rapidamente. Ora, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses depois, o homem faz um trabalho desse, o que ele fazia antes então? Deve ter coisa muito boa. E o que eu fiz? Eu mergulhei na obra de Encarnado, de Humberto de Campos. A obra dele se constitui de cerca de 45 livros, milhares e milhares de páginas. Nós ficamos quase 2 anos lendo Humberto de Campos Encarnado. Além de obras de crítica literária, biográficas e assim por diante. Teses de doutorado, de mestrado, que a gente encontrou na internet e assim por diante, tá certo? Muito bem. E não me enganei. E não me arrependi. Eu comecei a observar nas obras de Humberto de Campos quanto havia ali, em muitos pontos, em muitas ocasiões, reflexões, pensamentos, ideias muito próximas daquilo que a gente reflete no Espiritismo. Aquilo me encantou, então eu me debrucei sobre essas obras. Alguém aqui sabe qual era a formação acadêmica do Humberto de Campos? Quem sabe? Sim, ele mais tarde, aos 34 anos, muito jovem, portanto, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Mas eu pergunto, qual era a formação acadêmica dele? Ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Ele era autodidata. Vocês sabiam? Isto prova, segundo as nossas concepções espíritas, a reencarnação. Porque não é possível que um indivíduo que tenha vivido 48 anos, como foi o caso dele, e vamos tirar desses 48 o período de infância, o período de adolescência e o período que ele dedicou a tantas coisas que a vida exige de nós, o que sobrou, ele dedicou ao quê? A ganhar conhecimento? Não dava tempo, não seria possível ter um escritor da pujança literária, do talento de Humberto de Campos, com apenas alguns anos de existência física. Isso prova o quê? Que ele vem de longe, acumulando experiências, acumulando conhecimento. Não é? Então, como autodidata, ele já começa dando uma primeira lição para nós. Só não estuda quem não quer.
só não lê quem não se interessa, só não trabalha pelo próximo quem não confia em si mesmo. Muito bem. O certo é que ele se tornou um dos maiores cronistas que este país já viu. Lido em muitos pontos do Brasil. Humberto de Campos desenvolvia algumas técnicas nas suas crônicas. Ele desenvolvia temas que hoje fazem parte da mídia, certo? Ele foi um vanguardeiro do pensamento. Ele tratou de assuntos, vejam, 1920, 1930, sobre aborto, emancipação da mulher, feminismo, sobre os índios, sobre as prostitutas, sobre os negros, sobre a mulher, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os animais. E foi acumulando as suas crônicas e, em função dessa temática, ele começou a criar, junto ao seu público leitor, uma empatia, uma relação dupla de solidariedade. Muito do que ele sentia, muito do que ele sofria, e ele sofreu muito, ele passava nas crônicas. Aí ele começava a receber cartas, dezenas de cartas por semana. Hoje não quer dizer nada, dezenas de cartas por semana. Naquela época, sim, significava bastante. E as pessoas pediam conselhos para ele, pediam orientação. Eu estou separando do meu marido, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu estou com problemas assim e assim com meu filho, qual o caminho a seguir? E ele ia orientando. Através das crônicas, ele respondia a essas cartas. O que aconteceu? Para resumir, ele criou uma mão dupla de solidariedade, de empatia com o público brasileiro através das suas crônicas. Certo? Ele escrevia, em dados momentos, 4 a 5 crônicas por dia. É uma coisa raríssima de acontecer, dificílima. Mas ele precisava se manter. E se nós temos hoje uma visão de que Humberto de Campos se voltou um pouco ou bastante para a vida material, ele justifica essa queda pela vida material em função da necessidade de se manter. Ele não sabia fazer outra coisa. Ele sabia escrever. Era a profissão dele. Não é? E um escritor tem dificuldades para se manter, não é verdade? Então ele escrevia desesperadamente. Era materialista o Humberto de Campos? Vocês já ouviram falar sobre essa questão? Humberto de Campos era materialista. Ele mesmo, através do Chico Xavier, ele fala do materialismo dele, do passado e coisa e tal. Mas, gente, nessas milhares de páginas que eu li sobre o Humberto encarnado, eu encontrei tanto material de Humberto falando de religião, de assuntos transcendentais, místicos, temas da vida e da morte, assuntos dos mais variados espectros, voltados para a transcendentalidade. Então eu perguntaria,
Como que um escritor pode, com tanta insistência, e isso se dá na obra inteira dele praticamente, com tanta insistência e frequência, falar de Deus? Humberto se dizia cético. Ele orava, ele agradecia a Deus, ele pedia a Deus, ele respeitava a opinião das pessoas e o direito que as pessoas tinham de ter uma religião. E ele chega a dizer: eu não consigo conceber a humanidade sem espiritualidade. Vou defender até o último dia o direito da pessoa ter uma fé. Ele dizia. Uma pessoa dessa é materialista? O materialista que nós sabemos é o quê? É a pessoa que convive com a matéria, que preza a matéria, que baseia a sua vida nas coisas materiais, nas coisas sensíveis da natureza corpórea. Não é o que aconteceu com ele. E repito, o que ele teve de material foi em função muito da necessidade de ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Há um tempo atrás eu vi num jornal espírita um irmão nosso muito querido dizendo que Humberto tinha feito fortuna e que tinha... Não, ele nasceu pobre, miserável, viveu pobre e morreu pobre, dignamente, eticamente, inclusive quando foi político. Vocês sabem que ele foi, né? 2 mandatos, 1 e meio, porque veio um golpe lá, né, de 1930, e ele foi cassado. Mas ele foi digno também nas tarefas públicas. Pois bem, então ele não era materialista. Admitamos que ele fosse cético, tá certo? Qual é o intelectual, qual é o literato que não é orgulhoso? Sempre há vaidade, orgulho, né? E ele era orgulhoso. E isso gerava dúvidas. Ele diz também: o que eu recebi de informações na minha formação de criança, de jovem, não me satisfizeram. Por isso, eu não desenvolvi uma crença. Não desenvolvi uma crença. Ele diz em outra ocasião: eu sou contra os dogmas. Eu sou contra os dogmas. Tá certo? Então, uma pessoa dessa era incrédula? Admitamos que sim, mas tinha suas razões, tinha seus motivos, não é? A incredulidade dele era rasa, não tinha profundidade. Não era um cético que não admite diálogo, não admite conversas, não aceita e não respeita. Muito pelo contrário, não é? Ele tinha esse perfil. Pois bem, Humberto de Campos, para quem não sabe, ele sofreu de uma doença muito grave. Num determinado momento, ele já era maduro, foi diagnosticado com hipertrofia da glândula hipófise. O nome é bonito, mas as sequelas, os sofrimentos são enormes. Ele tinha tontura, ele tinha inchaço, ele tinha náusea, ele tinha problemas com a visão, problemas com a audição. Enfim, uma série de problemas de ordem física. E o que ele fazia quando tinha as crises violentas? Nós fazemos o que quando estamos com dores? A gente vai deitar, né? A gente vai deitar, vai descansar. Aí vem a nossa esposa ou o nosso marido e diz: vai descansar, vai deitar um pouco.
Humberto fazia o contrário. Humberto mergulhava nos livros. Humberto escrevia como uma forma de resolver ou de minimizar essa dor, esse sofrimento que ele passava, tá? Enfim, a glândula hipófise levou Humberto de Campos para o túmulo. Numa operação delicada, ele veio a falecer. Ok? E acontece o seguinte: a conversão do Humberto de Campos foi quase que imediata. Quase que imediata. Uma coincidência, que eu não sei se é coincidência, né, na doutrina espírita. Por essa época, as primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, 1930, os espíritos superiores, os espíritos organizados, da espiritualidade organizada, planejavam, trabalhavam num projeto de educação espiritual da nossa gente. E a intenção era, a princípio, creio, atender a nossa gente, a nossa população e depois extrapolar para o resto do mundo. Que trabalho era esse? Trabalho com o livro. Certo? Quais eram os objetivos desse trabalho de educação espiritual no comecinho do século XX? Duas coisas principais: mostrar para a massa de brasileiros, para as pessoas todas, que há vida antes da morte, que a vida continua depois da morte, e falar da relação que existe, do intercâmbio que existe entre vivos e mortos. E um outro detalhe: reforçar, continuar o trabalho que Allan Kardec já havia feito, de tornar claro, tornar inteligível a moral do Cristo. Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo com esse objetivo. E ele diz: eu não me preocupei com fenômenos, com isso e com aquilo. Eu me preocupei com a moral do Cristo. Trazê-la para o coração do ser humano, torná-la inteligível. Foi o que se organizou nesse movimento de educação espiritual. Quem liderou esse movimento de educação espiritual no Brasil, do ponto de vista espiritual? Quem foi? Quem liderou? Emmanuel. O Espírito Emmanuel foi o organizador, junto, evidentemente, com uma pleiade de colaboradores. E o eixo operacional desse movimento era o Chico Xavier. 400 obras saíram do psiquismo do Chico Xavier, através do psiquismo do Chico Xavier. Tá certo? Pois bem, qual foi o livro que lançou, que fundou esse movimento espiritual no Brasil? Qual foi o livro? O primeiro, Parnaso de Além Túmulo. Humberto de Campos, encarnado ainda, ele morreu em 34, o livro foi em 32, ele teve a oportunidade de folhear esse livro e fazer inclusive crônicas, escrever sobre o livro. Mal sabia ele que alguns anos depois, ele próprio, como espírito, faria o prefácio da segunda edição do Parnaso. Incrível as coincidências, que não são assim
tão coincidências, né? Muito bem. Gente, Humberto de Campos era uma pessoa culta, inteligente, sensível, conhecedor dos assuntos bíblicos, conhecedor e narrador ímpar dos temas evangélicos, dos temas do tempo do Cristo. E o mais importante, ele tinha uma empatia com o povo o adorava, realmente. Ele desenvolveu uma técnica de escrever crônicas rápidas, de consumo, comerciais, nós diríamos hoje, com pitadas de humor e pitadas de segundas intenções. Aí ele ganhou o Brasil inteiro. Foi muito combatido por isso. Foram as crônicas do Conselheiro 20, XX. Mas Deus e ele sabem por que ele fazia essas crônicas. Foram 11 obras com esse teor, né? Com qualidade, com literatura. Pois bem, o que Emmanuel deve ter feito e deve ter pensado? Isso é opinião minha. Vocês vão concordar ou não? Ó, Humberto de Campos, chega aqui. Emmanuel falando. Humberto, o cara inteligente, culto, conhecedor de história universal, talentoso, amado pelo povo, quer trabalhar para nós? 3 meses o cara estava desencarnado. Humberto falou, ó, eu tenho umas coisinhas para acertar com o nosso pai lá, porque Humberto, assim que ele desencarnou, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele se ligou imediatamente. Ele percebeu e linkou uma série de causas e efeitos. Ele aceitou, possivelmente, o convite de Emmanuel e começou a escrever através do Chico Xavier. E o que aconteceu? As crônicas do Humberto de Campos, ele ainda assinava como Humberto, né? Depois, Irmão X, as crônicas ganharam as primeiras páginas dos jornais. Discussões, debates em todos os lugares. Humberto voltava, era a ressurreição de Humberto de Campos. Tá certo? Muito bem. Foram 15 obras com o Chico Xavier. E a questão do estilo, só para lembrar, sem entrar em detalhes. O estilo do Humberto encarnado, como o estilo do espírito Humberto, a semelhança era espetacular, era incrível. Isso veio a confirmar que era efetivamente Humberto quem escrevia, porque havia muita celeuma. Os próprios familiares não acreditavam. Outra coisa que confirma tudo isso é a afinidade que ele tinha com o Chico Xavier. O doutor Elias Barbosa conviveu muitos anos aqui de Araras, né? Não nem sei se ele é de Araras, eu acho que ele é de Araras. Ele escreveu um livro no qual ele trata dessa afinidade. O Chico teria dito para ele e para outras pessoas das vidas que tiveram juntos, da amizade que vinha de longe entre Humberto e Chico. Emmanuel dá o seu depoimento espiritual dizendo que entre os dois havia uma afinidade muito propícia ao trato mediúnico. Então é um encarnado e um desencarnado falando dessa aproximação que havia entre Chico e Humberto de Campos. Muito bem. Eu não sei se vocês sabem,
Humberto tinha um desejo quando era encarnado. Ele almejava, como todo grande escritor, escrever uma obra consistente, uma obra que levasse o seu nome para a posteridade. Vocês podem observar, todo grande escritor tem uma obra nesse gênero, nesse estilo. Você fala Machado de Assis, outro que era autodidata. A pessoa lembra das obras, Brás Cubas, né? Aquele Capitu lá, como é que chama? Esqueci agora. Dom Casmurro, isso. Quando você fala em um determinado autor, você identifica com a obra mais famosa que ele tenha escrito. Humberto queria isso, mas ele não conseguiu. Ele morreu antes. Não deu tempo. Só que, em 1941, a FEB lançou uma obra. Ele havia ditado, através do Chico, uma obra que tinha características de um romance descritivo, de um relato biográfico, fora dos cânones tradicionais da literatura. Não é um romance, mas esse livro foi editado com muito êxito. O que ele trata nesse livro? Os 3 anos da pregação de Jesus de Nazaré na Terra. Vocês sabiam? O livro é Boa Nova. Talvez seja um dos mais bonitos livros do Humberto. Bem provavelmente. Ele narra, episódio a episódio, a trajetória de Jesus durante a sua pregação nos 3 anos. É emocionante, é revelador, é histórico, é instrutivo. Então, embora não tenha sido talvez a intenção dele, mas Humberto acabou escrevendo, mesmo depois de morto ou de desencarnado, a sua grande obra, a sua obra consistente. E se nós observarmos bem, se nós pegarmos o livro Boa Nova e começarmos a ler de novo, vocês vão observar as características meio romanceadas que este livro tem. É opinião minha, tá certo? Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, mas no trato que eu tive com a vida do Humberto antes e depois, eu lendo também, relendo o Boa Nova, cheguei a essa conclusão. É como se fosse um romance, a sua grande obra que levará a sua memória lá para frente. Então, honremos um dos principais nomes da literatura espírita. Bezerra de Menezes foi importante para o nosso movimento? Foi. André Luiz foi importante? Foi. Emmanuel foi importante? Foi. E tantos outros. Mas, em termos de chamar atenção para o fenômeno espírita, em termos de chamar atenção e discussão em sociedade, o alvoroço que se criou na imprensa na época e acabou trazendo muitos benefícios para o movimento espírita, o maior deles foi Humberto de Campos. Humberto de Campos. Então, procuremos ler, reler o nosso Humberto, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês todos. Aqueles que puderem e quiserem, nós vamos estar recepcionando vocês agora com o livro O Menino Livre de Miritiba, onde tem todo um contexto de coisas que eu tenho certeza, vocês não imaginam
que aconteceram com Humberto de Campos. Um grande abraço e obrigado, viu, pela oportunidade.